convidamos o diretor do Simpra-RS, professor Cássio Felipe Galvão Bessa, para assumir a coordenação deste painel. Para integrar a mesa, convidamos a doutora Luciane Weber Toss, assessora jurídica do Simpra-RS. E representando o deputado Arthur Bruno, que por razões de saúde não pôde se fazer presente, convidamos o senhor José de Medeiros Neto, Zezé Medeiro, assessor parlamentar para a área de educação do gabinete do deputado federal Arthur Bruno, na Câmara dos Deputados. Com a palavra, o coordenador do painel, professor Cássio Bessa. Nós iniciaremos nosso primeiro painel, a jornada de trabalho não remunerada dos professores do ensino privado. Nós, quando pensamos na organização do seminário, pensamos em fazer um debate com um perfil de discussão na questão da legislação, e não foi de graça que pensamos no convite a nossos parlamentares da Comissão do Trabalho, no caso o deputado federal Vicentinho, que estava confirmado, mas por razões meteorológicas, hoje de manhã, pediu para justificar sua ausência por falta de teto no nosso aeroporto aqui de Porto Alegre. Ficou trancado no aeroporto de Guarulhos e não pôde se fazer presente, até porque mais tarde ele não poderia vir, porque tinha compromissos já à tarde lá em São Paulo. Pediu para justificar sua ausência e se colocou à disposição para qualquer encaminhamento que virmos a fazer nesse seminário. Também, deputado federal Arthur Bruno, já foi falado, que é da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, que está aqui, então, seu assessor, o José de Medeiros Neto, mais conhecido como Zezé Medeiros, que é especialista em educação brasileira contemporânea, possui graduação em fisioterapia pela Universidade de Fortaleza e licenciatura em filosofia pela Faculdade de Filosofia de Fortaleza. Foi professor secundarista por 20 anos, atualmente é professor assistente da Faculdade 7 de Setembro, em Fortaleza, no Ceará, das disciplinas Política Educacional, História da Educação e Filosofia Geral, e também assessor parlamentar para a área de educação no gabinete do deputado federal Arthur Bruno, na Câmara dos Deputados. A nossa assessora, doutora Luciane Weber Toss, nossa assessora jurídica do Simpra-RS, que já foi inclusive no vídeo apresentada aí, uma especialista, uma estudiosa na área da filosofia do direito, que tem se aprofundado no tema desse trabalho extraclasse e que faz parte dessa história de construção, né, do Simpro para a conquista desse direito. Então, fará parte aqui também da mesa e será a primeira a falar. Mas antes de iniciarmos, então, os painéis, só trazer essa leitura, né, nossa do Simpra-RS, que foi apresentada no vídeo, essa nossa leitura da busca por esse direito que nós entendemos ser um direito fundamental do educador, do professor. A gente já, completando 15 anos dessa luta histórica, temos ouvido, né, do sindicato patronal, das escolas, das instituições de ensino, de que esse trabalho extraclasse já é um trabalho inerente ao professor,
e que a hora-aula paga tudo. Essa tem sido a versão histórica já lá desde do século passado por parte dos empregadores. E se nós fôssemos refletir aqui, se essa premissa fosse verdadeira, né, já quando começamos a dar aula, se já era a preparação da aula, a correção dos trabalhos inerente à função do professor, vocês imaginem tudo o que aconteceu nas últimas décadas em termos da nossa vida cotidiana do educador. Né, hoje em dia, as crianças, os adolescentes, uma realidade, né, a geração Y, Z, uma outra realidade de atendimento não mais coletivo, mas atendimento individualizado do aluno, com provas específicas, com síndromes e acompanhamentos específicos de cada estudante, com a inclusão, né, uma política propositiva de inclusão dos deficientes físicos na escola, com uma série de avaliações cotidianas por parte do professor com o aluno e com o advento da internet, que hoje faz com que o estudante chegue na sala de aula com 1001 informações que ele clica no Google e quando vai tratar de um assunto, ele já chega com as informações certas ou incertas, mas que o professor tem que dar conta de organizá-las. Todas essas novidades se incorporaram na vida do professor na sala de aula. Então, se a premissa fosse verdadeira há 20 anos atrás, a carga de trabalho, o acúmulo de tarefas colocadas por esses adventos fez com que, se aquilo há anos atrás era verdade, como é que se explica essa função cada vez maior e essas tarefas cada vez mais crescentes na vida do professor, tendo que dar conta de toda essa realidade? É óbvio que não cabe mais na carga horária do professor todas as tarefas que ele cumpre na sua função de ser um bom educador. É óbvio que isso acaba vindo de encontro ao ensino de qualidade, e isso também acaba gerando professores que cada vez mais se medicam, se tratam, se automedicam, gerando, né, como a gente viu na pesquisa que realizamos com o Instituto, né, Pós-Graduação da Unicinos, mais de 60% de estresse nessa profissão, né, aqui no ensino privado gaúcho. Então, essa realidade, a realidade da condição elástica cada vez maior do trabalho do professor, é uma condição fundamental para a gente discutir nesse seminário e discutir, num primeiro momento, como é que essa realidade se adequa à legislação brasileira. Porque, infelizmente, apesar de nós levarmos essa discussão para o parlamento brasileiro, não só nas discussões do Plano Nacional de Educação, eu lembro que no ano passado, vários de nós estivemos nas audiências públicas do PNE e, inclusive, falamos dessa realidade perante a Comissão Especial do Plano Nacional de Educação, mas, infelizmente, essa realidade não é percebida, não é acolhida pelos nossos parlamentares. A gente vê, muitas vezes, regulamentação para o ensino público, parecendo que não existe ensino privado no Brasil. A nossa legislação estabelece lá, muitas vezes, como na LDB acontece, regula o ensino público e deixa ao livre mercado o ensino privado, que é da livre iniciativa, desconhecendo que a realidade de trabalho, que a tarefa do professor não é diferente
tanto numa rede de ensino como em outra. Esse vácuo da legislação brasileira é que a gente quer tratar nesse primeiro painel. Por isso, essa provocação, por isso pensamos em fazer esse debate no primeiro painel, a questão da jornada de trabalho não remunerada dos professores no ensino privado. Feito esse desafio, então passo a palavra de imediato à doutora Luciane Toss, para que a gente possa começar a fazer uma reflexão sobre o tema. Obrigado. Bom dia a todos os presentes, bom dia aos integrantes da mesa. Eu queria agradecer ao Simpro pelo convite de compor a mesa e ter a oportunidade de falar sobre esse tema que é um tema tão caro para a categoria dos professores, mas também é um tema que desafia tanto o judiciário, porque já tem mais de uma década de discussão e nós não conseguimos ainda consensuar a posição da magistratura em relação ao tema, quanto o nosso legislativo, que legisla para a docência pública e se olvida, se esquece de legislar para a iniciativa privada, para os professores da rede privada de ensino. Eu quero começar dizendo que a legislação trabalhista já se preocupa com o tema do trabalho diferenciado dos professores desde a publicação da CLT, em 1943. Se nós nos debruçarmos sobre os artigos 318, 319 e 320 da CLT, lá inseridos num capítulo especial para professores, nós vamos verificar o quê? Que existem ali regras para a forma de remuneração do professor, que estabelece a hora-aula como unidade remuneratória. Existe ali a questão do recesso, da necessidade dos professores de pararem o trabalho em determinados períodos do ano, e existe ali um limite de jornada diário para o professor, de 4 horas consecutivas ou 6 intercaladas. Que a leitura que atualmente se faz desse artigo contempla, então, o sábado como dia letivo, e aí a gente vai trabalhar com uma carga horária semanal de 40 horas, compreendendo 36 em sala de aula e 4 em outras atividades de reunião, enfim. Portanto, é isso. A CLT já olhava para o trabalho do professor como um trabalho que não pode ser analisado pura e simplesmente como um trabalho, chega na escola, entra, faz o trabalho, vai e sai. Já tinha uma previsão específica de uma jornada reduzida, de uma unidade remuneratória distinta. Em 1945, portanto, 2 anos depois, o Ministério da Educação publica uma portaria, a 204, que vai estabelecer critérios em relação à remuneração relacionada com o número de alunos por classe. Assim se referia à portaria do Ministério da Educação. Essa portaria já considerava que a relação número de alunos por turma e remuneração do professor era uma relação direta, uma relação que se estabelecia, do qual não se poderia ignorar. Por causa disso, em 52, o mesmo Ministério publica uma outra portaria, que é a 522, estabelecendo que o limite de alunos para o que hoje a gente chama de ensino médio deveria ser de 20 alunos por turma. E que a cada aluno excedente deveria existir um percentual de 10% a 20% de acréscimo na remuneração do professor. E que os períodos teriam que ser menores de 60 minutos. Então, toda vez, vários professores perguntam, da onde vem a coisa do período menor de 60 minutos? Da onde vem essa relação entre o trabalho do professor e a hora-aula? Vem daqui. Já em 52, o Ministério da Educação observava que as salas de aula já tomavam um tamanho maior do que o recomendado para garantir a qualidade do trabalho do professor e a qualidade do trabalho daquela aula que estava sendo dada pelo professor. Mas a nossa discussão pesada sobre hora-atividade, ela começa mesmo com a publicação da LDB em 1996.
E o primeiro artigo que nos saltou aos olhos em 96 foi o 67 e o seu inciso 5º. E eu vou lê-lo para vocês. Diz o caput do artigo 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais de educação, assegurando-lhes, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, 5º, período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga horária de trabalho. Bom, quando a gente pegou esse artigo, dentro de uma legislação, que é uma legislação que organiza o sistema educacional como um todo, e que acaba por regulamentar alguns artigos da Constituição, como o 6º, o 204 e o 205, que tinham apenas conteúdos programáticos, fazendo uma interpretação sistemática da LDB, isso falando tecnicamente, nós verificamos que ela não poderia ser aplicada apenas para o magistério público, para os professores da rede pública. Por quê? Porque a LDB é uma lei que estabelece várias obrigações para todas as instituições que compõem o sistema, e as instituições privadas de ensino compõem o sistema. E os professores da rede privada de ensino teriam que cumprir o que está disposto lá no artigo 13, que eu também vou ler. Diz lá o artigo 13. Os docentes incumbir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. 6º, colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. E aí o que acontece? O trabalho do professor que vinha lá num conceito de preparação de aula, correção de provas e trabalhos e tal, ele se estende absurdamente depois da LDB. Porque várias outras atividades vão sendo agregadas àquilo que se tinha como trabalho do professor. Né? Desde todas as formas possíveis de avaliação, e aí eu digo todas as formas possíveis de avaliação, vão desde as avaliações habituais, das correções para atribuição de nota, desde os tais pareceres descritivos e individualizados, pareceres cognitivo-pedagógicos, das mais variadas formas possíveis, esse trabalho foi se ampliando. No entanto, a legislação trabalhista não acompanhou esse alargamento do trabalho, essa ampliação do trabalho. Então, aqui vale aquela máxima que todos nós conhecemos, que a vida é mais dinâmica do que o direito. Nesse caso, ela é muito, muito mais dinâmica do que o direito, porque até hoje nós não temos, e a LDB é de 96, nós não temos uma legislação clara, e aí eu vou depois dizer por que eu entendo que ela existe, mas ela não é clara, abrangendo os professores da rede privada. Bom, aí nós elaboramos, então, a primeira tese, digamos assim, sobre hora-atividade, lá em 2002. Quando eu digo elaboramos, os sindicatos professores têm um coletivo de advogados com mais de 15 procuradores que se debruçaram sobre essas matérias, e disto, então, saiu a tal da tese da hora-atividade, baseada exclusivamente, na época, nas previsões de unidade remuneratória como hora-aula e artigo 67, né, onde se tinha, então, legalmente tempo destinado à atividade. E nós levamos essa tese para o judiciário. O primeiro acórdão uma decisão de 2º grau sobre essa matéria foi proferido pela doutora Cleusa Raffen em 2004. E reconhecia que, de fato, existe um trabalho aqui não remunerado. A partir daí, o que começou a se trabalhar do ponto de vista jurídico? Que a CLT e o direito do trabalho tem como princípio o trabalho subordinado sempre tem que ser remunerado. Não existe trabalho subordinado gracioso, né? Quando tu faz o trabalho, tem que receber por ele.
E foi nesse sentido que várias desembargadoras do tribunal, dentre elas a doutora Carmen Gonzalez, o próprio doutor Ledur, começaram a reconhecer que, de fato, existia uma jornada de trabalho contratada, que ela se destinava só à sala de aula e a reuniões pedagógicas, e todo esse leque de outras atividades que o professor desenvolvia não eram remunerados. Bom, aí o judiciário deu voltou, começou a analisar a questão sob o prisma de não haver legislação. E aí a gente esbarra numa discussão que eu espero que aconteça hoje à tarde, de por que o TST não reconhece a hora-atividade como por ausência legal. Porque o que acontece nesse período, de 2004 a 2007, por aí, são decisões reiteradas dizendo que sim, que o professor trabalha, sim, que houve um alargamento, mas não existe lei que estabeleça a obrigatoriedade das instituições de ensino pagar esse trabalho ou, como nós entendemos, destinar a carga horária contratual para que ele aconteça. Bom, aí a gente se debruçou novamente sobre a legislação existente. E aí nós fomos para a CLT, e aí a gente verifica na CLT que existe, além de todos aqueles artigos destinados aos professores, nós temos os artigos 4º e 6º, que estabelecem que o trabalho domiciliar tem que ser pago. E o trabalho à disposição do empregador também tem que ser pago. E aí se reformula a tese da hora-atividade e o direito ao pagamento e à destinação de carga horária baseado nas premissas da Lei do Piso Nacional, que é de 2008. E aí eu gostaria de ler porque ela é clara e cristalina. A lei é a 11.738, de 16 de julho de 2008, e lá no parágrafo 4º do artigo 2º, ela diz o seguinte: na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Bom, nós tínhamos, então, artigos da LDB em vários, nós tínhamos artigos da CLT vários, e agora nós tínhamos uma base, vamos chamar de equiparativa, que era a Lei do Piso Nacional. E aí nós voltamos a buscar o judiciário trabalhista. Porque na CLT, lá no artigo 8º, diz o seguinte: as autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais do direito, principalmente do direito do trabalho, e ainda de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Bom, perfeito, né? Beleza, nós tínhamos a lei, nós tínhamos indícios legais, nós tínhamos um contrato realidade conhecido pela sociedade e não ignorado pelo Judiciário Trabalhista. Nós reformulamos, então, o pedido e fomos ao Judiciário pedir isso. Artigo 4º e 6º, ou seja, tempo à disposição, trabalho domiciliar. Fomos pedir artigo 67 da LDB em tempo destinado, parágrafo 4º do artigo 2º da Lei do Piso Nacional. Olha, existe uma previsão legal reconhecendo que o professor trabalha, só que não se estende isso aos privados. E nós voltamos a ter, hoje eu posso dizer, grande parte da magistratura do Tribunal Regional reconhecendo isso. O nosso problema objetivo é que nós temos dois problemas de isonomia. Um, do ponto de vista legal, ou seja, a total despreocupação, e aí, me desculpe, a total despreocupação do legislativo em observar os trabalhadores da rede privada, que, se não me falha a memória hoje, com a administração, com os auxiliares administrativos, beira 800 mil trabalhadores no país, e simplesmente ignora a exigência legal, ou a exigência dos contratos. E, por outro lado, nós temos um judiciário que quebra a isonomia dentro dos locais de trabalho. Porque no momento que eu tenho um judiciário que não reconhece o direito de forma mais objetiva, e sim
a partir da hermenêutica, né, utilizando sistemas interpretativos e unificando várias legislações, eu crio uma quebra de isonomia dentro do local de trabalho. Porque eu vou ter um professor que saiu da escola ganhando a hora de atividade, mas eu vou ter um professor dentro da escola trabalhando sem ganhar. E aí eu também vou ter 2 professores que saíram, um vai ganhar e o outro não vai ganhar. Então, quando a gente propõe esse debate numa mesa que a gente chamou o tempo todo de mesa legislativa, a gente quer fazer essa provocação. Qual é o tamanho desse lobby no Congresso Nacional que faz com que a gente não tenha uma legislação para os professores da rede privada? Qual é a proporção da importância desses trabalhadores para o Congresso Nacional e para o Senado que não resultam numa legislação que reconheça que o professor da rede privada também trabalha em jornada extraclasse? Quer dizer, a lei reconhece isso objetivamente para o setor público desde 96. O Ministério da Educação já legislava sobre isso em 52. E nós ainda enfrentamos o problema de não haver uma lei específica. E aí eu quero dizer o seguinte, quando se fala em lei específica, leia-se, tem que estar escrito ali. O professor da instituição privada tem direito à destinação de 1/3 da carga. Né? Então, é essa discussão que a gente quer propor. Eu não vou me alongar muito, porque eu quero ouvir para a gente poder provocar o debate. Só queria terminar a minha exposição aqui lendo um trecho, por isso que eu disse que nós evoluímos em parte no judiciário, e nós precisamos agora reforçar a questão legal, um trecho de um acordo exarado pela hoje presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a doutora Maria Helena Malman, que conclui um acordo onde ela defere o pagamento de 20% da remuneração mensal de um professor, isso em 2008, e ela diz assim, considerando que, além de ministrar aulas, o professor exerce outras atividades expressamente previstas em lei, artigo 13 da Lei 9394, LDB, não há como ignorar o direito à remuneração pelo trabalho prestado, sob pena de lhe impingir obrigação de trabalho gratuito, valendo acrescentar que, para a remuneração englobando parcelas distintas, também é prática vedada pelo sistema normativo. É isso, espero ter contribuído, e aí eu estou querendo abrir para o debate. Obrigado, doutora Luciane. De imediato, então, passo a palavra para o professor José Medeiros. Bom dia a todos e a todas. Eu vou me solidarizar aqui com o Ribamar. O que é de Ribamar? Eu também estou morrendo de frio. Bom, lá no Ceará nós não temos esse frio assim, não, né? Esse ar-condicionado que vocês têm o dia todinho desligado, não. Bom, primeiro parabenizar os 75 anos do sindicato, o que me deixa uma inveja muito boa. Na verdade, eu estou aqui com 2 invejas boas. A primeira é ver um sindicato de professores, um sindicato forte, pelo que eu estou vendo. Eu sou de uma cidade... Ai, gente, deixa eu falar em pé, eu sou professor, não consigo falar sentado, não. Pode ser lá também. Como eu estava dizendo, eu sou de uma cidade em que o sindicato ele não existe. É um sindicato de nada. A gente estava conversando ali. Há muito tempo atrás, na década de 90, século passado, a gente fez uma greve e tomou o sindicato. Dormi lá no sindicato 3 dias. Hoje eles fecharam o sindicato de toda forma, né? E o pior, nós não temos como fazer nada, porque todas as decisões do sindicato precisam de 2/3 dos sindicalizados. E aí você pegar 184 municípios no estado do Ceará, eu não sei nem quantos professores a rede particular tem, para a gente conseguir botar 2/3, porque lá não funciona como uma Assembleia Geral, só funciona como se fosse um congresso, né? Então, primeiro, parabenizar esses 75 anos do sindicato, parabenizar, assim, cheio de inveja, quem sabe um dia, lá na minha cidade, a gente possa ter um sindicato forte,
um sindicato que não sirva apenas para homologar demissões e homologar aquele percentualzinho de dissídio que existe no mês de dissídio. Também a outra inveja, que eu posso dizer que é uma inveja boa, foi ouvir vocês aqui se encantando a todo pulmão o hino do Rio Grande do Sul. Isso é bonito, nós pouco conhecemos o nosso hino. Um governador passado botou como lei a obrigação, para você ter uma noção, precisou ser lei, é lei estadual, a obrigação de todas as atividades oficiais do governo, a gente tem que cantar o hino, né? E se faz isso na Assembleia Legislativa do Ceará, fica aparecendo as letrinhas lá do hino e a gente fica tropeçando, né? Somos poucos os que conhecem o hino. Eu conheço o hino porque eu estudei numa escola que nós éramos obrigados a aprender o hino. E eu achei ótimo vocês cantando aqui a todo vapor. É mais uma inveja boa, né? Uma inveja boa de quem vem lá do outro lado do país. Mas deixando essas coisas de lado, vamos aqui direto porque a gente estava precisando. Doutora, você tem toda a razão. O Legislativo está longe de resolver alguma coisa dessa nossa pendência. Tá? Eu preparei aqui uma apresentação, mas eu vou passar mais rápido por ela. Hoje eu vou dar um maior trabalho a vocês aí que fazem as apresentações, porque eu vou... Coisa de professor, desculpem. Bem, primeiro aqui uma rápida visão sobre o que nós temos de mercado. O professor do ensino privado sobe os efeitos do mercado. O professor de ensino público não está sujeito ao mercado. Eu sei que é uma tese meio complicada, você chegar e dizer que nós estamos nesse efeito do mercado. O professor do ensino público não está. Por que ele não está? Porque nós, é o seguinte, eu digo nós porque eu também ainda sou professor do ensino privado, tá? Eu ensino na faculdade, a faculdade é um pouquinho diferente, a gente tem um pouquinho de regalias, tá bem? Mas eu militei mais de 20 anos nas escolas da cidade de Fortaleza, escolas de ensino médio, e fui professor de cursinho também por muitos anos, ok? Ensinei história em quase toda a cidade, toda a minha cidade e ainda pelo interior do estado dando cursos, enfim, o professor tem que se virar, né? É aquela coisa de se virar nos 30. E o professor do ensino público, ele não está no mercado. Por que ele não está no mercado? Por uma coisa simples. Ele tem uma estabilidade que faz com que, se ele não se mexer, ele passa no concurso, passou os 3 anos, e ele não se mover, tá? A única coisa que o pessoal vai fazer é sair o afastando aos poucos, quem sabe arranjar uma vaguinha ali na biblioteca, ou coisa parecida, tá? Professor de ensino público para ser demitido. Professor de ensino público para ser demitido, primeiro ele tem que fazer uma falcatrua muito pesada, né? Tem que ser uma coisa como essa, não aparecer nunca mais. Tá? O máximo que se faz é transferir de uma unidade para outra. Ele estava numa unidade boa, eu ponho ele numa unidade ruim, e assim a coisa fica direita. Tá? Por isso é que eu digo que eles não estão no mercado. Tá? Não estão no mercado por conta de um formato de estabilidade. E isso é mais uma inveja minha, porque nós poderíamos ter esse formato de estabilidade. Tá bem? Esse formato de estabilidade, claro, poderia ser modificado com uma supervisão maior, impondo certos pontos importantes para a sala de aula. Infelizmente, a estabilidade deles acaba fazendo com que eles não cumpram tão bem assim o seu papel. Já nós não. Eu disputo com vocês e vocês disputam comigo, né? Todo professor de história que estiver aqui dentro dessa sala é um concorrente meu. Ok? Mesmo que eu esteja lá no Ceará, eu poderia ser convidado para dar aula aqui. Tá? Mas todo professor de história dessa sala é um concorrente meu. Então, nós estamos no mercado, eu tenho que ser muito bom. Eu tenho que falar bem, eu tenho que me portar bem, eu tenho que conhecer muita coisa, tá? E eu tenho que correr atrás desse prejuízo, e correr muito.
muito. Pra você ter uma noção, eu estou com 54 anos, exatamente completos às 9h30 da manhã de hoje. Pois é, você vê, professor no dia do aniversário tem que trabalhar, né? O meu pai aposentou-se e ele tem 2 carteiras de trabalho. Uma cheia e a outra lá pela metade. Tá? Eu não me aposentei ainda e eu estou na 5ª. 5ª carteira de trabalho. Por que é a 5ª carteira de trabalho? Porque eu tinha tanto contrato de trabalho na carteira, tenho tanto contrato de trabalho na carteira, que praticamente a gente tinha uma carteira a cada 2, 3 anos, a gente já estava trocando de carteira. Né? Eu cheguei a dar aula ao mesmo tempo em 6 unidades escolares. 6 unidades escolares. Por quê? A carga horária de história são 2 aulas por semana. Tá? Para que eu pudesse fazer com que os meus 3 filhos saíssem do canto, né, eu tive que correr atrás do prejuízo. Então, eu não vi os meus meninos crescerem. Eu botava eles para dormir e pegava de manhã e levava para a escola, que eles estudavam na mesma escola que eu. Esse é um grande problema nosso. Tá? E o mercado faz isso com a gente. Lidar não só com alguns saberes, mas com a tecnologia, complexidade social e desígnio histórico da escola. Tecnologia, não nos ensinaram a trabalhar com tecnologia. Nós temos que aprender a tecnologia na marra. Né? Eu aprendi computação na marra, eu faço de tudo com o computador. Mas eu aprendi assim. Os cursos de pedagogia não tem. Essa é uma reclamação que eu faço ainda hoje. Eu ensino no curso de pedagogia e ainda hoje eu faço essa reclamação. Nós não temos uma formação tecnológica, mas que é fundamental para o nosso trabalho. E agora cada vez mais. Tá? E essa tecnologia, inclusive, está nos tirando mais horas. Né? Mais horas que poderiam ser de lazer. A gente passou a ter que bater cabeça com tecnologia. Né? Só para vocês terem uma noção, a faculdade que eu ensino, nós já estamos no terceiro sistema dessa coisa de pôr notas e tal, e que nunca dá certo. Cada vez que muda o sistema, cada vez que a faculdade compra um novo sistema, a gente tem que se adequar a esse novo sistema, aí lá vai mais uns 3 dias de trabalho para poder aprender aquele sistema. Né? Isso tudo faz parte. Sociedade da informação é aberta e global e exige competência de acesso, avaliação e gestão da informação recebida. É uma outra coisa. Não adianta só você poder entrar na internet, você poder ter o seu acesso, se você não tem outro conhecimento além daquilo que você está olhando. A internet é maravilhosa, mas ela é anarquista. Eu posso pôr o que eu quiser nela. Aqui no Brasil, não tem nada que vá me cortar. Eu posso sair dizendo que, na verdade, Getúlio Vargas não nasceu no Rio Grande do Sul, ele nasceu lá no Cariri, lá no Juazeiro, e depois é que ele veio para cá. Eu posso inventar qualquer coisa na internet, posso criar uma tese e arriscar ter alguém que acredite. Tá? Claro que eu estou criando aqui uma coisa absurda, mas vamos pegar uma coisa que não seja tão absurda. Tá? Eu posso dar umas explicações legais e, como nós não temos tempo de ficar revirando lei, o que é que acontece? A gente pode cair nessa. Né? A incerteza e instabilidade profissional é um outro grande problema. Isso aí, nós somos instáveis profissionalmente. Hoje eu estou dando aula, mas amanhã eu não sei se estou. Tá? Amanhã pode ser que eu esteja na mão do FGTS. Tá? Eu costumo dizer que a minha profissão é muito boa, porque eu nunca estive desempregado. Realmente eu tenho esse orgulho. Nunca fui desempregado, nunca estive desempregado. Estive mal empregado, mas nunca desempregado. Não sei o que é salário-desemprego. Não sei o que é salário-desemprego, mas porque corri muito. Né? Corri demais para poder sair pegando os trocadinhos daqui, o trocadinho dali, dando um curso em cada canto. E, claro, principalmente quando eu entrei na linha de cursinho, e aí na linha de cursinho não tem lei. Né? Cursinho pré-vestibular não tem lei. As minhas salas de aula, essa sala aqui de vocês é pequena no tamanho das minhas salas de aula. Eu dava aula para auditórios, né? Era um TD na mão e o microfone na outra.
Tá? E isso ainda acontece. Um pouquinho diferente agora, porque, pelo menos lá no Ceará, o mercado mudou, o Enem fez uma reviravolta no mercado e fez com que as escolas tivessem mais poder sobre o vestibular. Tá? No caso, o Enem. E aí, aquele professor do cursinho, o cara cheio de dicas, ele começou a perder e começou a acender uma nova linha de professores de cursinho que vem mais nessa linha que o Enem quer. Né? Não é mais o professor bizu, como a gente chamava, era o cara que dava o bizuzinho, aquilo que vai cair na prova amanhã. Tá? Enfim, esse é um mercado em que nós convivemos. Deixa eu passar disso aí e ir logo para outras coisas. Outros problemas: baixo salário, jornada desgastante de trabalho, formação inicial e continuada precária. Nós, aqui no Brasil, temos uma formação ruim de professor. Primeiro ponto: o professor pedagogo é o cara que vai trabalhar até as séries iniciais, tá bom? Nós, os especialistas, aqueles que dão aula para uma matéria específica, nós temos formação de cientista da matéria e não de professor. A turma que faz física nunca se diz, eu vou ser professor de física. O cara faz licenciatura em física, mas ele não diz, você é professor de física. Ele chega e diz, eu sou físico. Ele não é físico, ele é licenciado em física. A função dele era dar aula. Mas é porque na própria faculdade não se dá aula de física para ele dar aula. Na faculdade se dá aula de física para ele ser físico. E ele quer fazer dos alunos físicos. Tá bem? E aí começa a ter um volume enorme de matérias que nós não sabemos ainda para que servem. Tá? Tem um bocado de coisa da física que eu fico me perguntando quando é que eu vou usar um dia. Tá? Desculpe se eu peguei especificamente da física, mas em tudo, na minha história aí nem se fala. Né? Nem se fala a quantidade de coisas que eu preciso dentro da história. Falta de tempo para planejamento de aula e correção de avaliações. Isso aqui eu vou falar mais à frente, eu vou passar. Eu só quero dizer para vocês que 20% trabalham 3 expedientes. 20% dos professores trabalham 3 expedientes. Tá bom? Então, essa coisa que tem lá na CLT, digo, jornada de trabalho, isso não funciona. Não sei se aqui no Rio Grande do Sul funciona, porque vocês têm um sindicato. Tá bom? Lá em Fortaleza isso não funciona. Não funciona mesmo. Eu já trabalhei até em 4 expedientes. Em véspera de vestibular, a gente dava as aulas corujão. E ia dar aula de madrugada. Né? Então, essa coisa, pó de Guaraná lá do Pará, eu era assíduo ao pó de Guaraná. A gente misturava pó de Guaraná com Coca-Cola ou com café. Você ficava acordadíssimo, né? Perfeito. Manutenção da disciplina, características sociais dos alunos, é uma outra questão. Se você tem uma escola numa região de renda mais baixa, você vai ter outro tipo de alunos um pouco mais violentos, e isso é um problema hoje do Brasil. E a síndrome do burnout, que depois o pessoal passou a chamar de burnout, né? Afrancesaram a palavra que é americana. É a síndrome do burnout, que é uma espécie de medo que você passa a desenvolver com a sala de aula ou com as questões da sala de aula. Né? Na verdade, ela faz parte da síndrome do pânico. Tá bom? Ela é um diferencial da síndrome do pânico. Né? E esses realmente são problemas grandes. Os marcos legais que nós temos hoje. Nós temos uma Constituição Federal, que realmente é muito boa na parte de educação. Tem ainda o que fazer. Olha, nessa parte de lei, nós até estamos muito bem cobertos. A educação, não estou falando do professor em si. A LDB é realmente a melhor lei de diretrizes que nós já tivemos. Nós tivemos uma primeira que era boa, mas não tanto. Depois houve um emendão que não quiseram chamar de LDB, chamaram apenas de emenda, que era um desastre, que foi a da ditadura militar, que alguns de nós aqui foi formado por ela, eu, por exemplo. Né? E a gente vem para a LDB, a 9394/96, que melhorou e melhorou bastante.
Mas a LDB ela foi feita sobre uma égide de uma obrigatoriedade que o Brasil, uma obrigação que o Brasil teve que fazer. Foi assinado um acordo com a ONU. Qual foi o problema? O problema é que as grandes empresas do mundo se reuniram com o G7 e chamaram a atenção do G7. Olha, cara, nós não vamos mais mandar investimento para determinados países porque lá não tem formação, o pessoal não tem boa formação. Eu não vou mandar mais minha máquina para lá porque vão quebrar. Qual foi a saída do G7? Pressionou a ONU fez um encontro internacional, conhecido como Education for All, que aconteceu em 1990. Tá? E esse encontro, o Collor de Mello era o nosso presidente, foi ele que assinou. Ali surgiu um decênio da educação. Esse decênio da educação, ele obrigava, primeiro, que a gente tinha que dar prioridade para o ensino fundamental. Segundo, que a gente tinha que que a gente tinha que levar para a gestão democrática. E o terceiro, a valorização do profissional da educação. Tá? A LDB surgiu sobre a égide dessas três teses, que foi modificada em alguns pontos, depois, para hoje, né, já que ela é de 96, hoje nós já estamos com mais de 10 anos de LDB, então já melhorou bastante, tá? Mas, a princípio, ela era só isso. Por isso, na década de 90, tudo era ensino fundamental. E, claro, houve uma correria maior, porque o Fernando Henrique só veio se tocar que nós estávamos num decênio de educação e ele precisava mostrar serviço, tinha que mostrar serviço, em 95. Por isso é que, em 95, começou a discussão mais forte da LDB. Ela já tinha começado na Constituição, mas foi em 95 que ela saiu mesmo do papel. Tá? E, em 96, ela saiu também a toque de caixa. Ela foi votada no dia 20 de dezembro. Junto a ela, a lei do Fundeb, no dia 24 de dezembro. Os deputados deixaram o peru esfriando em casa para poder votar a lei do Fundeb. Tá? Isso para quê? Para poder acontecer algo de educação. Então, eles começaram a correr, mas correram atrás do prejuízo só na parte quantitativa e não na parte qualitativa. Tá bem? Esse é um dos problemas que a gente tem com a LDB, mas ela é uma lei boa, tem muita coisa boa. Agora, houve uma nova modificação no capítulo de professor, houve mais umas melhorias, certo? A lei do Fundeb, que indexou o financiamento brasileiro, o financiamento da educação pública brasileira. Né? E o novo PNE, que ainda está em discussão, no momento se encontra no Senado, já surgem algumas polêmicas, algumas discussões. O atual relator é o senador José Pimentel, senador do Ceará, que já fez algumas mudanças e nós já estamos nos preparando para ir para a rua fazer barulho em cima disso. Né? Esses marcos legais, todos eles são voltados para o professor da escola pública. Tá? São voltados para o professor da escola pública. O que tem aí, de forma generalizada, que pode nos pegar, vai pegar como a doutora estava falando. Eu pego isso aqui que está falando da escola pública, tá? Trago para cá, porque tem uma outra decisão ali do tribunal, que eu posso usar isso aqui contra isso aqui. Mas não tem nada para nós. O Congresso não tem nada. Não tem lei para professor da escola particular. Nós saímos entrando nessa linha da escola pública. Tá? A grande tese é que o professor da escola particular, por ser um professor do ensino privado, nós temos condições até de ganhar mais do que qualquer professor da escola pública. Tem, claro. Eu ganhei muito mais do que se eu estivesse na escola pública, pode ter certeza. Trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, todas as horas. Né? Eu sou um workaholic, eu não paro de trabalhar. Não paro, eu detesto domingos. Graças a quê? Graças ao tipo de vida que eu tive. Então, eu detesto domingos. Não gosto muito de domingo, não. Eu gosto de trabalhar. Gosto de estar trabalhando. E nem importa que data eu esteja. Tá? Então, não tem nada no Congresso que possa trazer para nós, exclusivo para a nossa situação.
Problema legislativo, forte lobby das instituições privadas. Olha, vou contar para vocês uma história que aconteceu em 2010. Só para você ter a noção do tamanho que é o lobby da instituição privada. Em 2010, nós estávamos na Conferência Nacional de Educação, CONAE, em Brasília, para dar os princípios do que iria ser o PNE, o Plano Nacional de Educação. Tá? Enquanto a gente estava lá, nós tivemos o grupo representante de escolas particulares, eles simplesmente saíram da CONAE em bloco. Disseram de uma forma muito simples: nós não vamos discutir aqui porque aqui não é a nossa linha. Nós vamos discutir quando isso aqui sair daqui e for para o Congresso. Porque é lá que nós vamos trabalhar. Então, eles não estavam atrás de teses, não estavam atrás de propostas. Tá? Eles estavam atrás de manter o sistema como ele está. Então, eu vou discutir lá. E o que é discutir lá? Discutir lá é trabalhar com lobby. E aí o lobby pode vir de várias formas. Tá? Desde de abertura de bolsas de estudo que os deputados podem dar, até muitas outras coisas. Existe, sim, um lobby pesado das instituições privadas. Ok? E, claro, como nós somos minoria no mercado, então fica mais fácil a gente trabalhar pelo professor da escola pública. Ok? Eu mesmo hoje trabalho demais pelo professor da escola pública, porque o meu deputado é ligado aos sindicatos da escola pública, ligado à Confetan, né, que trabalha com os sindicatos de município, e aí a gente trabalha demais com os professores da escola pública. Ok? Por conta disso. É a grande maioria, isso aí acaba trazendo mais parlamentares para essa defesa. E, claro, o professor da escola pública tem uma força muito grande, né? Eles podem fazer greve. Aqui a gente fez greve dia de domingo, eu adorei, até tuitei, na hora que me falaram ali, na hora que eu vi ali a história do domingo, eu botei. Estou no Rio Grande do Sul e acredite, moçada, aqui se faz greve dia de domingo. Explicação: domingo é dia de professor trabalhar. Gostei demais da história da greve dia de domingo, mas a escola pública eles conseguem se juntar e fazer greves de forma mais forte. No Brasil só se pensa professor como da escola pública, generalizando-se a carreira do magistério. Então, não esqueça, toda lei brasileira ela é voltada para a escola pública, porque a maioria e porque nós ainda nos encontramos naquela tese de que a educação é pública e gratuita. Ok? Mesmo que na Constituição tenha lá entre os princípios que ela é aberta à iniciativa privada. Mas essa iniciativa privada se deixou mesmo uma coisa à parte. Uma coisa à parte. Não há uma iniciativa, não há uma vontade política de se resolver essa situação. Eu fui revirar o que é que nós temos lá, né? Revirei toda a comissão de educação para ver o que é que a gente teria em trâmite, né? Que pudesse alegrar os professores da escola privada. Eu não vi nada. Não vi nada. Não se trata de nada, certo? Não há nada específico. E, claro, essa coisa de tratar a escola privada como uma coisa à parte, porque é a instituição, escola privada, que é tratada como uma coisa à parte. Não, eles têm grana, eles fazem as coisas e assim vai. E a gente vai na linha. Tá? Nós, professores, vamos nessa linha. Então, isso realmente não existe. A CLT, ela já falou, na minha forma de ver, a CLT só trata de forma geral também, ela não entra em especificidades. Uma outra coisa em termos de carga horária que não é realmente uma realidade, porque não existe essa carga horária de 6 horas. Né? A carga horária é de 4 horas, duas cargas horárias de 4. Tá? 6 horas corrida,
Só se a gente tiver hora dentro da escola para fazer os trabalhos, para planejar e tudo mais, coisa que a gente tem na universidade. Na universidade nós temos tempo, dentro da universidade, para atender os alunos. Tá? Nós temos um pedacinho de hora, mesmo na universidade particular, lá em Fortaleza, nós temos um pedacinho de hora que a gente atende aos alunos. Tá bem? Mas, fora da universidade, isso realmente não existe. O professor da escola privada fica pela derivação da legislação, eu já tinha falado. A bancada defende o professor da escola privada, que defende o professor da escola privada é muito pequena. Né? Na verdade, nem existe uma bancada. Okay? De vez em quando você encontra alguém do Partido dos Trabalhadores, mais ligado ao trabalho em geral, que não tem muito essa coisa de só a escola pública fazer alguma defesa, alguns outros partidos menores, como o PSOL, tem um ou outro que faz, mas a tese deles é: escola privada tem mesmo que acabar, porque a gente tem que ter escola pública, porque a educação é pública e gratuita. É aquele grito de guerra que a gente tinha nos tempos de movimento estudantil. Quantas vezes eu gritei nos tempos de movimento estudantil que a educação tem que ser pública e gratuita. Então, isso aí ficou na cabeça dessa minha geração, essa minha geração que agora está no plenário, né? E nós ainda defendemos demais essa tese. Não há uma união entre sindicatos de professores para uma maior eficácia na luta. Não tem. Me desculpe, mas eu não vejo. Pode até ser que aqui vocês tenham. Lá em Fortaleza ela não existe. Primeiro que o nosso sindicato também não existe, mas eles também nunca estiveram preocupados. Lá pela década de 80 surgiu um sindicato que pretendia unir a categoria. O nome dele seria Sindiut. Né? Sindiut, que ele ainda existe hoje, ele praticamente hoje só cuida dos professores da cidade de Fortaleza. Mas ele pretendia juntar a categoria. Eu fui para a reunião, fui muito maltratado na reunião, acabei ficando de fora da reunião e nunca saiu esse setor do sindicato que pudesse encampar os professores da escola particular. E a gente vê cada sindicato trabalhando por si só. Né? As pessoas não trabalham, nós, professores, não trabalhamos pela categoria. Nós trabalhamos pelo meu contra-cheque. Isso é um erro. O velho Marx já dizia isso, que nós somos uma totalidade. Nós esquecemos o velho Marx porque caiu o muro por causa disso, daquilo outro, mas nós não podemos esquecer certas teses. É totalidade. Trabalhador é total, não dá para dividir. Nós temos que trabalhar na categoria como um todo. E aí é uma sugestão, não sei se vocês já fazem isso, se não fazem, poderiam começar a trabalhar isso. Trabalhar uma união de sindicatos, uma forma em que os sindicatos trabalhassem em conjunto pela educação e pela categoria como um todo, e não criar essa divisão do professor da escola pública para o professor da escola privada, fazendo com que cada vez mais nós que somos da escola privada almejemos um dia entrar na escola pública. Né? Eu não fui para a escola pública, confesso, porque na escola privada eu sempre ganhei mais. Mas era para eu ter ido para a escola pública, era só ter passado em algum concurso. Na verdade, eu passei em um, mas nunca fui chamado. E eu acho que nunca nem chamaram, era para professor de filosofia, e só passaram 2. O primeiro lugar era um amigo meu e eu era o segundo lugar. Ele não entrou, eu também não entrei, então ou houve politicagem, ou realmente ninguém foi. Pronto, foi a minha única tentativa de lá para cá, eu nunca mais fui tentar nada dentro dessa perspectiva. Então, é uma sugestão. Não sei como é que vocês vão fazer. Né? Aconte juntar-se com o CNTE e com tantos outros para fazer uma visão de classe mesmo, e não uma visão de categorias separadas. O Congresso Nacional, ele funciona por pressão. Tá? Se nós não temos dinheiro para comprar, se nós não temos dinheiro para usar o lobby, nós precisamos fazer um trabalho de pressão. Cada um desses itens que nós estamos lutando hoje no PNE, o movimento social foi para lá fazer barulho.
Todo dia estavam nos gabinetes, todo dia estavam no plenário, entravam devagarzinho, daqui a pouco, quando a gente via, estava o movimento inteiro. Teve um dia, na luta pelos 10%, que foi feito um arrastão. Olha que coisa interessante. Aquela porção de professores entraram de uma vez, entraram no Congresso separadamente, depois se juntaram e saíram, entrando nos gabinetes, de 2 em 2. Sentava com o deputado e pressionava o deputado para que ele votasse pelo 10%. Cada um dos deputados que estava com direito a voto, né? Houve um trabalho assim. Trabalhamos também no PNE, trabalhamos com Twitter, pressão. Então, nós somos uma categoria grande, nós temos que trabalhar com pressão. Essa pressão, ela faz efeito. Não tem nem dúvida que ela faz efeito. Os 10% do PNE não era para sair de jeito nenhum. O governo não queria. O governo não queria. A tropa de choque do governo estava pronta para ficar em 8. Eu sou do Partido dos Trabalhadores. Nós tivemos uma reunião nacional em Brasília, do grupo de educação, e lá a tropa do governo foi toda para defender que o importante era o 8 mesmo, não dá para a gente ir mais à frente, né? Eu me lembro que eu peguei o microfone e disse, gente, então quer dizer que eu vou ter que fazer passeata com a turma do DEM, com a turma do PSDB, que são os nossos inimigos, né? Pelo menos era assim que era dito. Vou ter que fazer passeata com essa turma, porque eu sou pelos 10%, e eles também. Então, eu vou para lá. E aí nós fizemos uma pressão grande e nós acabamos saindo com uma decisão que seria os 10%. E uma decisão feita em nível nacional que a gente tinha que ir nos filiados. Sentamos com o Mercadante, sentamos com a Dilma, os dois são filiados. Sentamos com ele, empurramos 10%, chamamos a atenção que era importante, que nós iríamos fazer barulho por isso aí. E eu sei que nessa coisa os 10% acabaram saindo. Mas saíram como? Saíram com pressão. Tá? Principalmente com pressão, né? Principalmente com pressão. E é disso que sai. Se não fizer pressão, não adianta. Você precisa ter um bom lobby. Claro, a gente pode criar outras formas desse lobby. Sentar com deputados é importante. Claro que é importante. Tá? Mas sentar como categoria, como grupo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui que seja importante. Não, só meus endereços, os endereços do deputado, e me deixar aqui à disposição para qualquer pergunta que venha. E, claro, aqui eu quero só ressaltar alguns pontos importantes que eu tratei aqui. O primeiro ponto importante, as leis são feitas mais para a escola pública mesmo. Então, nós precisamos encontrar maneiras de pressionar ou para juntar a escola pública com a gente, tá? Ou lutar por leis que tratem especificamente da gente, ok? Que tratem especificamente do professor. Segundo, não existem leis em trâmites que possam nos ajudar. Diretamente não, principalmente na nossa jornada dupla, tripla, ok? Não existe nenhuma lei que possa nos ajudar. Inclusive porque essa jornada dupla, tripla, ela acontece de uma forma ilegal, porém consentida. Ela é ilegal, porém é consentida. Porque, não, eu estou te pagando, você tem prova para corrigir? Então vai corrigir, dá teu jeito. Que horas é? Eu não te pago tantas horas. Lá no Ceará, pagam a gente 5 semanas. Eu acho que aqui também deva ser a mesma coisa. Pagam a gente 5 semanas. E eles dizem que essa 5ª semana que eles me pagam, resolve tudo isso. Né? Resolve tudo. E, na verdade, não resolve tudo isso. Porque, inclusive, eles já baixam a hora-aula para que possa caber nas 5 semanas. Tá? Esse é outro ponto. E o último dos pontos. Nós precisamos nos juntar, nos unir. Só com união, só com um grupo fazendo pressão é que funciona. E, digo claro, no Congresso, esses grupos funcionam. Tá? Funcionam porque ele diz respeito a uma eleição que vai ter no próximo ano, funciona porque, de alguma forma, a gente pode ainda sensibilizar os nossos parlamentares. Tá bem? Então, eu sugiro
este tipo de pressão. Claro, essa pressão ficaria muito melhor se um dia a gente conseguisse fazer com que a categoria de professores não fosse uma categoria escola pública, escola privada. É incrível como ainda hoje nós estamos nessa luta. Essa disputa escola pública e escola privada começou, o primeiro momento dela de briga mais ferrenha foi no governo do Getúlio Vargas, do conterrâneo de vocês. Foi o primeiro momento dessa briga mais ferrenha, quando o pessoal da escola privada não queria que as leis ajudassem a escola pública e tal, achava que a escola tinha que ser todo mundo privado e coisa parecida, e o Getúlio Vargas mudou um pouquinho e acabou saindo. Foi a primeira vez, e de lá para cá nós não paramos ainda, não nos juntamos ainda. Tá? E se a gente se juntar, pode até ser que a gente consiga alguma coisa. Obrigado, gente. Não tem...